Prepare-se! O planeta está preparando o cenário para o evento mais espetacular na história da humanidade. As profecias estão se cumprindo. As evidências são irrefutáveis. O escrito está se cumprindo e se cumprirá uma vez mais. O tempo chegou. Depois não diga que não lhe foi dito. Na Bíblia judaica, o livro do Êxodo descreve como o povo judeu sofreu durante a escravidão no Egito. Então, por volta do século XIV a.C., o faraó, temendo o aumento da população judia, ordenou a morte de todos os primogênitos judeus nascidos no Egito. Para salvar seu filho, uma mãe colocou o bebê em uma cesta e a deixou navegando no rio Nilo. Esse menino foi encontrado pela família do faraó, que lhe deu o nome de Moisés e o criou como se fosse seu. Já adulto, Moisés descobriu sua verdadeira identidade e pediu ao faraó que libertasse os judeus. Quando o faraó recusou, Moisés ajudou os judeus a fugir do Egito. Os historiadores acreditam que Moisés e seu povo cruzaram o Mar Vermelho e se dirigiram ao deserto do Sinai. Segundo os textos antigos, Deus ficou furioso com os judeus por eles terem adorado ídolos e os fez andar sem rumo no deserto por 40 anos antes de chegarem a Israel. A Bíblia diz que durante esse tempo, os judeus sobreviveram com uma única fonte de alimento: maná. Mas o que é maná? Um alimento naturalmente abundante criado por Deus? Ou, como pensam alguns, algo bem diferente? A Bíblia explica como os judeus saíram do Egito, onde eram escravos, para a Terra Prometida. Eles tiveram de cruzar o deserto do Sinai. E, inevitavelmente, como havia muitas pessoas e pouca vegetação, pois era um deserto, eles ficaram com poucas provisões. Neste ponto, Deus interveio e enviou maná do céu. Isso assumiu a forma de algum tipo de sementes que caíam sobre o deserto e que, quando coletadas no dia seguinte, forneciam alimentos para os judeus. Exceto às sextas-feiras, em que havia uma porção dupla, pois no sábado não caíam por causa do sabá. A Bíblia judaica não descreve o maná em detalhes, mas outro antigo texto judeu fornece mais pistas. O Zohar é uma coleção de comentários e interpretações da Torá. Esse texto é muito importante para a crença mística da Cabala, do século XIII. O Zohar descreve que algo chamado o Antigo dos Dias fornecia o maná. Porém, o que era esse Antigo dos Dias? Um homem, um deus ou outra coisa? Há vários relatos na Bíblia que afirmam que uma pessoa que se aproximasse da Arca da Aliança e não soubesse como operá-la, seria imediatamente morta. E algumas vezes, depois de encontrarem a arca, as pessoas começavam a perder as unhas e os cabelos. Assim, temos evidências de algum tipo de envenenamento por radiação que estava diretamente relacionado à Arca da Aliança. Portanto, a Arca da Aliança abrigava um equipamento extraterrestre que foi dado aos judeus durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto. Acredita-se que a máquina de maná fornecia uma forma muito nutritiva de algas verdes ou clorela como fonte de alimento. Essa é outra teoria sustentada pela ciência moderna. Descobrimos que já foi realizado um trabalho no campo das viagens espaciais, no qual a alga verde, clorela, era cultivada em tanques. Ela alimentava pessoas que viviam em um ambiente fechado e as manteve vivas.
Pesquisas feitas pela NASA nos anos 1960 e 1970 descobriram que a vida humana pode ser mantida por longos períodos com o consumo de alga clorela e mais nada. Se os astronautas podem sobreviver com algas, os judeus poderiam ter feito o mesmo? A máquina de Maná era um aparelho sensível. Para funcionar adequadamente, tinha de ser limpa uma vez por semana. Nesse dia, a máquina era desmontada e limpa. Então é possível que o sabá que temos hoje tenha se originado da limpeza da máquina. Uma teoria em que poderíamos pensar é que a máquina, embora os judeus soubessem como fazer a manutenção e como produzir maná, depois de algum tempo tenha parado de funcionar. E por esse motivo eles saíram do deserto. Se a sobrevivência dos judeus dependia da máquina de maná, onde eles a conseguiram? Alguns acham que eles a roubaram dos egípcios antes do êxodo. Outros suspeitam que extraterrestres a deram a eles como um gesto caridoso para impedir a fome no deserto. De qualquer modo, a resposta e a Arca da Aliança estão perdidas para a história. Os cientistas atuais criaram um processo que produz uma substância com elevado teor de proteínas usando energia solar, vapor d'água e algas clorela. Será que isso é similar à tecnologia alienígena usada milhares de anos atrás? Eles realmente construíram uma máquina. Uma máquina que usa uma cultura de algas para produzir um superalimento. Encontramos um tipo similar de tecnologia descrito no Zohar. Será que a história está se repetindo? Uma das grandes questões é de onde veio a máquina. Eu acho que temos duas respostas. Ela foi construída na Terra, que é uma teoria na qual não acredito. A alternativa, é claro, é que ela pode ter vindo de algum ponto do espaço exterior. Bom, esse é um grande salto de imaginação. Mas é claro que a parte interessante é que ela realmente produz comida igual a usada em naves espaciais. Se o mundo antigo tinha máquinas de maná, serras gigantes e aeronaves sofisticadas, qual era a fonte de energia para essa tecnologia? A resposta pode estar bem à vista. As civilizações eram muito mais avançadas do que nós acreditamos. E, literalmente, tão avançadas como nós somos hoje. Essa pergunta é uma questão científica e temos de fazê-la constantemente. A resposta possível quanto aos alienígenas terem nos visitado no passado pode ser positiva. Para que víssemos que nosso passado foi muito diferente do que aquilo que aprendemos na escola. Pelo livro do Êxodo da Bíblia, foi no alto desta montanha sagrada que Moisés se encontrou com Deus. Há uma lenda interessante que provém exatamente daqueles tempos. Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, uma nuvem desceu do céu e alguém disse que Moisés entrasse na nuvem para subir até Deus. Uma porta se abriu na nuvem e Moisés entrou. A porta se fechou e ele subiu. O Senhor desce do céu com fumaça, fogo, muito barulho, estremecendo tudo. Todas as religiões falam da mesma cena. Usam nomes diferentes e as versões mudam. Mas a história base é sempre igual. Tenho certeza absoluta, não tenho dúvida de que fomos visitados por seres do espaço. Inclusive no Islã, onde o anjo Gabriel, também chamado Jibril, foi intermediário entre o profeta Maomé e o deus muçulmano Alá. Jibril viria normalmente para dar sabedoria a Maomé, dentro da caverna onde ele morava, mas em 2 ocasiões, Maomé não se encontrou com Jibril na caverna em pessoa. Maomé saiu da caverna e quando saiu, uma coisa absolutamente fantástica apareceu. O que Maomé viu quando saiu da caverna?
Os registros dizem que Maomé viu um objeto de brilho maravilhoso na frente dele. Dizem que tinha 600 asas e que queimava como se estivesse em chamas. Em que nossos conhecimentos atuais podem contribuir para entender essa visão? É óbvio. Uma nave pairava ali, na frente dele, emitindo uma luz branca e brilhante que ele interpretou como fogo. E, quando ele viu esse maravilhoso objeto brilhante, a mesma sabedoria que recebia de Jibril foi passada a ele, apesar dele não ver ninguém. Ele só viu o objeto. Será possível que as histórias de deuses e anjos descendo dos céus não sejam eventos divinos, mas visitações extraterrestres? A Bíblia pode ser o documento mais completo sobre um contato extraterrestre já registrado na história da humanidade. A gente simplesmente não aprendeu a interpretar e identificar as evidências claras e óbvias de que o serafim, o querubim, os arcanjos, os anjos e todas as diferentes hierarquias descritas no Velho e no Novo Testamento literalmente se referem aos visitantes que apareciam por aqui. Considere a palavra extraterrestre em vez da palavra anjo. Considere líder dos extraterrestres em vez de arcanjo. Se você mudar algumas palavras dos textos antigos, algumas palavras-chave, vai mudar o sentido geral dos textos. E não é tudo coincidência, foi de propósito. É hora de tirar as vendas e enxergar com um olhar renovado. Enquanto isso, nós desenvolvemos as tecnologias, ficamos orgulhosos e pensamos, somos os únicos seres inteligentes do universo. Acorda! Eles estão por toda parte. Olhem os anjos na Bíblia, por favor. Esses documentos são registros vivos. Aqueles que escreveram a Bíblia não os consideravam uma lenda, não os consideravam algo ilusório. Estavam escrevendo a história. Os extraterrestres queriam que no futuro da humanidade a gente começasse a enxergar as coisas. Queriam que a gente traduzisse esses livros e começasse a perceber que tem algo errado na geometria da Terra. E as perguntas começam a surgir. Começamos a nos perguntar, por exemplo, como vamos explicar tudo isso? Será que já fomos visitados por extraterrestres? Eu acho importante pensar dessa forma, pois os extraterrestres prometeram voltar e um dia eles vão voltar. Se nós, humanos, finalmente estivermos perto de descobrir alguma verdade sobre o nosso relacionamento com outros seres inteligentes do universo, eu espero que ninguém pense nos alienígenas do passado, presente e futuro como assassinos ou como salvadores, mas como outro ser inteligente com quem vamos fazer amizade e aprender muita coisa sobre o cosmos. Mas se um dia os chamados anjos se revelarem para nós na forma de extraterrestres, será que vamos aceitá-los? Talvez esse dia chegue apenas quando estivermos prontos para conhecer a verdade sobre a nossa própria origem.